Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Agromuseu Municipal Dona Julinha. É com um imenso prazer que vos vamos convidar a acompanhar-nos nesta pequena visita a esta grande casa agrícola da região leiriense. E começamos precisamente aqui, neste lugar, na recepção do museu e da loja, mas focando este enorme portão, que era um portão que era muito importante para esta casa, porque por aqui passavam os carros de bois, na altura das vindimas, carregados com as dornas das uvas, que iam ser descarregadas no lagar, que iremos ver daqui a pouco. Este espaço era chamado o telheiro de baixo, precisamente porque estamos na parte baixa deste complexo, deste conjunto da casa agrícola. E vamos passar já de seguida a um espaço importantíssimo de qualquer casa agrícola, o celeiro. Vamos? Estamos no celeiro, que era um espaço de armazenamento dos cereais, depois de devidamente limpos, debulhados e secos ao sol na eira, que eram armazenados nestas grandes tulhas ou arcas de madeira. E temos os objetos todos ligados à cultura dos cereais. Mas também aqui eram depositado o vinho nestes enormes tonéis e também nos depósitos subterrâneos que vemos aqui as respectivas aberturas. A destacar um elemento interessantíssimo. Este magnífico exemplar de armário, vitrine da loja do Sr. Carreira. Mas antes, um pequeno apontamento. Estamos na casa agrícola da família Pereira Alves de Matos Carreira. Esta casa foi construída na segunda metade do século XIX para o casamento do Sr. José Joaquim Pereira, natural da Rui Vaqueira, aqui da freguesia de Ortigosa, com a Dona Clemência Alves de Matos, natural dos Conqueiros, da freguesia de Soto da Carpalhosa. E o Sr. Domingos Fernandes Carreira, que era pai da última proprietária desta casa, a Dona Maria Leonilde Pereira Alves de Matos Carreira, conhecida como Dona Julinha, daí o nome do Agromuseu. E, portanto, o Sr. Carreira, para além, sobre a sua administração, para além de desenvolver as inúmeras atividades agrícolas, pecuárias e florestais desta casa agrícola, que era proprietária de inúmeras propriedades ali nos campos férteis do Val do Lis, foi também um grande comerciante. E tinha uma loja junto da estrada principal, da estrada 109, que liga Leiria à Figueira da Foz, onde comercializava um pouco de tudo. E, se observarem bem este magnífico armário, veem que era, de facto, uma espécie de centro comercial da época, onde se vendia desde os produtos agrícolas e pecuários, que se produziam inclusivamente aqui na Casa Agrícola, mas também mercearia, tecidos, retrosaria, enfim, havia de tudo. E, portanto, este é um facto, um exemplar que já vai sendo raro e que está aqui exposto para a memória dessa atividade comercial desta casa. Vamos passar a outro importante local da Casa Agrícola, a adega. A adega era realmente um espaço igualmente importante, uma verdadeira sala de visitas do proprietário desta casa e do local de convívio em torno da prova dos vinhos. Aqui se armazenavam, como podem ver,
todo este vasilhame, desde os pipos, os tonéis, os garrafões, etc. Aqui se armazenavam os vinhos, os licores, mas também o azeite, portanto, nas talhas de azeite que vemos ali daquele lado, porque de facto a casa tinha uma grande produção, quer vitivinícola, quer também de produção do azeite. E como vemos, aqui estão expostos alguns desses objetos ligados a estas duas culturas. E, portanto, este é de facto um lugar importante, como já referi, desta casa agrícola. A produção do vinho está ligada ao espaço que vamos ver a seguir, que é o lagar do vinho. Como já referimos anteriormente, durante a época das vindimas, o portão de baixo estava sempre aberto e era um tal vai e vem de carros de bois carregados com as dornas cheias de uvas que eram descarregadas aqui para o lagar para se proceder à pisa da uva e, portanto, e também para utilizar o bagaço, que é as uvas espremidas depois de retirado o líquido, que depois era destilado e transformado também em aguardentes. Nesta parte, os animais, portanto, os que puxavam os carros de bois, as vacas, nomeadamente, tinham um telheirinho onde se abrigar do sol e retemperar as forças com um pasto. E, portanto, este local era um local de grande movimentação, sobretudo, como eu disse, nessa época especial das vindimas. Aqui, à nossa direita, vemos este pequeno poço que tem um sarilho, que é este aparelho de elevar a água do poço, e que a água era utilizada essencialmente para uso doméstico, para a casa de habitação. Vamos então percorrer o espaço da horta da casa e do jardim das aromáticas. Entre as flores coloridas que eram também utilizadas quer para embelezar a casa, quer também para homenagear os defuntos no cemitério, havia uma série de canteiros com ervas aromáticas que eram utilizados para fins domésticos e para fins medicinais. E, portanto, era muito frequente a cozinheira descer e vir aqui apanhar um raminho de salsa, um raminho de hortelã ou uma couve na horta para o almoço, por exemplo. Este barracão que vemos aqui era um barracão que era utilizado essencialmente para armazenamento de alfaias agrícolas, ou tanto utilizadas na produção aqui da horta, e que foi transformado em instalações sanitárias, obviamente, para o público, e zona de passagem para a zona superior da horta, que vamos ver a seguir. Como podem ver, aqui produzia-se um pouco de tudo, de acordo com as várias estações do ano e, portanto, o ciclo das plantas hortícolas. Também com árvores de fruto. Hoje estas hortas têm essencialmente uma função pedagógica de mostrar como é que era a horta e como é que era a produção tradicional, portanto, de uma horta, de uma casa agrícola, não é? Se bem que a maior parte dos produtos hortícolas provinham dessas propriedades que falei há bocado, extensas propriedades da família, espalhadas pelos campos do Lige, pela freguesia de Ortigosa e freguesias vizinhas, e, portanto, esta era, digamos assim, a produção mais vocacionada para o uso diário para consumo da casa. Estas hortas eram irrigadas sobretudo por o poço de baixo, que era como era chamado aquele poço, que era com uma nora de alcatruzes,
movida pela força motriz de um animal, geralmente uma vaca, mas também às vezes um burro, e que por um sistema de caleiras e regos ia, como vemos, temos aí, aqui uma reconstituição desse sistema de rega tradicional para regar as hortas. Vamos ver outro mais acima, outro tipo de aparelhos de elevação da água para rega. E eis aqui a reconstituição de uma picota, que é outro tipo de aparelho que permite ir recolher a água ao poço e que servia depois para também regar a horta. Aqui em frente vemos um edifício bastante característico, também sempre presente nas casas agrícolas. É o chamado barraco ou palheiro e servia essencialmente para armazenar o feno e todo o pasto para alimentar os animais. Ao seu lado costumavam estar presentes também grandes medas com o feno bem composto, que servia também para ser armazenado dessa forma. Chamo a vossa atenção para um elemento bastante notável, que é aquele carvalho, aquele magnífico e frondoso carvalho centenário, que foi classificado precisamente como árvore notável. À sua sombra, os visitantes podem se sentar, descansar e inclusivamente, quando está bom tempo, fazerem piqueniques com as mesas e os bancos que foram colocados ali para esse efeito. E agora vamos ver a eira, certo? Estamos na grande eira da casa. Era aqui que se estendiam os cereais, se procedia à sua limpeza, à debulha, às descamisadas no caso do milho e, portanto, utilizando-se aparelhos tradicionais como aquele que vemos ali, que é uma tarara, portanto, que servia para limpar os cereais, afastando os grãos digamos, das palhas, das impurezas portanto, é de facto um magnífico exemplar deste tipo de aparelhos tradicionais de limpeza e de bulha dos cereais. Ali ao fundo vemos a chamada Casa da Eira, como o nome indica, era um lugar onde se guardavam estes aparelhos, como também os manguais, para malhar o milho, os crivos, tudo relacionado com a atividade que era realizada aqui na eira. Há um aspecto curioso, não sei se repararam, naquele orifício, naquele buraquinho ao fundo, que tinha uma função curiosa, que era, portanto, aquilo tem um alçapão e uma plataforma onde o Sr. Manel das Chãs, que era o boieiro desta casa e o braço direito do Sr. Domingos Fernandes Carreira, e que na altura em que a eira estava coberta com os cereais a secar ao sol, escondia-se ali e, portanto, observava o movimento para evitar que, de facto, sobretudo durante a noite ou nos crepúsculos, que realmente viessem roubar os cereais que estavam aqui a ser preparados para ir serem armazenados nas tais arcas ou tulhas do celeiro. Antes de prosseguirmos, só realmente mostrar o interior da Casa da Eira e com a nota de que atualmente é também um cômodo de apoio aos serviços do museu, nomeadamente os serviços educativos. Vamos só dar uma espreitadela. Lá está outro belíssimo exemplar de uma tarara e de várias alfaias utilizadas nas malhadas, na limpeza quer dos cereais, quer também das leguminosas. Portanto, não falamos só do trigo, do milho, mas também do feijão, do grão, né? Que também eram limpos aqui e secos ao sol na eira. E
cá estão os crivos, os manguais, que são aqueles objetos ali compridos que serviam para malhar, não é? E chama a atenção para este retângulo aqui, que representa um alçapão que existia antigamente, por onde o boieiro, portanto, descarregava os fardos da palha que ia buscar ao barraco para um pequeno depósito aqui no piso inferior e que tem uma ligação direta para as abegoarias, que vamos já ver de seguida, ou seja, os currais do gado bovino, das vacas. Vamos então. Este alpendre, ou alpendrada, como era designado, era um espaço que servia também, sobretudo na época das descamisadas, não só para colocar as camisas do milho que eram utilizadas, portanto, nada se desperdiçava, tudo se aproveitava e eram também utilizadas, por exemplo, para forrar os colchões e também era um espaço, tal como era, depois dos trabalhos terminados, um espaço de convívio e de sociabilidade, com os tradicionais bailaricos e o convívio entre os trabalhadores rurais que vinham, portanto, fazer esses trabalhos aqui na casa. Também era espaço de arrumo de lenhas, como podem ver, daquele lado, e aqui estão expostos dois carros de bois, portanto, transportes tradicionais, que serviam para transportar tudo e mais alguma coisa, desde os produtos agrícolas, que vinham das terras, o mato que vinha das propriedades florestais, que depois também servia para fazer a cama dos animais, a lenha, etc. Portanto, eram realmente os transportes da época mais versáteis e importantes para qualquer casa agrícola. Aqui podem ver fotografias da época e com a reconstituição do que seria, portanto, a eira. Lá estão as tais medas que eu falei e o barraco completamente cheio de pasto e lá está os trabalhos em torno neste caso, do milho, não é? Das descamisadas. E os carros depois e as suas funções, não é? Nos trabalhos agrícolas. Vamos então entrar na parte do pátio interior da casa agrícola, pela porta de cima, portanto é o grande portão, porta de cima, estamos na parte superior da casa, e vamos ver aqui também alguns exemplares dos animais que costumavam povoar aqui a casa e o pátio dos animais. Eis os seus cômodos, deste lado vemos o galinheiro. Esta casa tinha, para além da grande produção agrícola, muita criação de gado. Aves, não só os patos, os perus, as galinhas, os galos, mas também algumas aves, algumas espécies exóticas, como os fazões, os pavões, as galinhas da Índia, por exemplo. E deste lado temos as pocilgas, que eram os currais onde habitualmente se criavam grandes ninhadas de leitões e os porcos, já adultos, que ficavam separados das marrãs e dos leitõezinhos. Aquele telheiro ali em cima servia para guardar não só as abóboras, as batatas, alguns outros produtos hortícolas, mas também servia como proteção para os leitõezinhos, quer do frio, quer do calor. Curiosamente, vemos ali uma embarcação. Uma embarcação que, tendo em conta que muitas das propriedades da casa se situavam nos campos banhados pelo rio Lis, na altura das cheias, ele tinha uma função importante, não é? Portanto, de poder chegar às terras por este meio de transporte. Vamos então passar
à parte do telheiro da Porta do Cavalo, que era assim chamada porque era por onde entrava o cavalo e também alguns carros de bois, mas sobretudo era a Porta do Cavalo, precisamente porque era de onde entrava o magnífico exemplar de raça lusitana chamado Joãozinho, que era o cavalo de estimação do Sr. Domingos Fernandes Carreira. E vamos ver em seguida a sua casa, ou, como se diz, a cavalariça. Esta então é a cavalariça, portanto, o estábulo onde habitava o Joãozinho, o cavalo, por vezes na companhia de um burro. E vemos aqui alguns objetos ligados à parte equestre, não é? E esta é a fotografia do Sr. Domingos Carreira montado no seu belo exemplar de raça lusitana. Cá está o burro, Dona Julinha, quando era mais nova, montada no burro. E vemos ali o acesso também para um pequeno sótão onde se guardavam as batatas. Do lado oposto da cavalariça e das pocilgas, vemos ali uma extensa zona de anexos que então se chamam as abuarias, onde eram os currais onde repousava o gado bovino, portanto as vacas. Esta é uma das abuarias, portanto um dos currais onde estavam as vacas, e temos em exposição alguns dos objetos dos alfaias agrícolas, as charruas, a grade, portanto, que eram utilizados para lavrar as terras, as enxadas, portanto, todo esse conjunto de alfaias utilizadas para a lavoura. E vemos ali algumas coisas curiosas que eram colocadas no focinho das vacas para, quando elas estavam a trabalhar, evitar que elas estivessem sempre a parar para pastar, não é? Vamos então ao cômodo do meio, que se chamava o palheiro. E era designado palheiro precisamente porque era onde o boieiro, o Sr. Manel das Chãs, armazenava algum do pasto que depois, através deste sistema inteligente de corredores, facilmente acedia às manjedouras para colocar o pasto para o gado. E aqui vemos uma pequena reconstituição do quartinho onde ele muitas vezes pernoitava quando fazia longos serões de trabalho. E estamos na Casa do Forno. Esta casa tinha imensos trabalhadores, 20 trabalhadores diários, fora os jornaleiros, que eram contratados sazonalmente para os trabalhos agrícolas. E, portanto, era necessário também providenciar a sua alimentação. E, portanto, esta era uma pequena cozinha de apoio para a confecção de refeições, sobretudo para os trabalhadores. E, portanto, temos toda aqui uma série de utensílios ligados a essa atividade e o tradicional forno, a lenha, não é? Que daqui estava, portanto, permanentemente aceso e, portanto, daqui saíam grandes fornadas diárias de pão e de broa. Também se faziam aqui as britadas dos pinhões e os bolinhos para as festas. Portanto, era realmente uma casa do forno mesmo muito tradicional e, de facto, com uma utilidade imensa para a atividade diária da casa. Vamos, à seguida, ver a salgadeira, que também era um local importante da casa para a conservação dos alimentos. Como já referimos há pouco, esta casa tinha uma grande produção de gado, não só bovino, caprino, ovino e de aves de capoeira, mas também o gado suíno, portanto, sobretudo os porcos e os leitões, que eram não só para uso de consumo interno da casa, mas também para venda na loja do Sr. Carreira. Portanto, as matanças do porco aqui eram frequentes. E
aqui era onde se desmanchava nestes ganchos e este jarrete, pendurava-se o porco de cabeça para baixo e fazia-se aqui o desmanche. Depois as carnes eram devidamente limpas e preparadas e na altura não havia frigoríficos e, portanto, a conservação melhor era nas arcas salgadeiras, cheias do sal. E uma nota curiosa, o sal provinha das salinas de Lavos, na Figueira da Foz, que eram propriedade da própria Casa Agrícola. E que também era não só consumido na casa, mas também vendido ao alqueire na loja. Aqui também se preparavam naqueles grandes alguidares os enchidos, que depois do fumeiro também eram aqui armazenados. A banha do porco, tudo era aproveitado. E, portanto, a banha do porco era armazenada nestes potes também de barro, assim como a manteiga, que era feita do leite das vacas. Portanto, também é um elemento essencial de uma casa agrícola, é um verdadeiro armazém de alimentos conservados nas salgadeiras. E vamos terminar a nossa visita num local também muito especial. Este espaço é um espaço multifuncional, que era designado por ladrilho, onde se faziam atividades quer domésticas, de apoio à casa de habitação, quer agrícolas. Aqui se estendiam os grandes panos das azeitonas, escolhiam as azeitonas, se escolhia e migava a hortaliça, quer para a casa, quer também para os animais, se passava a ferro e eram também um espaço de convívio, sobretudo no verão, que era agradável e, portanto, também se tomava aqui refeições e se convivia. Para terminar, este painel onde vemos, de facto, os fundadores desta casa e a geração seguinte. Portanto, temos aqui a fotografia do Sr. José Joaquim Pereira, da Dona Clemência Alves de Matos e dos seus 3 filhos. A Dona Maria Júlia, que era a Julinha mãe, a Dona Diolinda e o Sr. Joaquim. Joaquim José. Infelizmente morreram muito cedo o Sr. Joaquim José e a Dona Diolinda e, portanto, restou a Dona Maria Júlia, que casou com o Sr. Carreira, que era natural da Guia e veio para a Ortigosa montar uma farmácia. Casou e tiveram a única filha, a Dona Maria Leonilde Pereira Alves de Matos Carreira, também conhecida por Dona Julinha, em memória da sua mãe. E, portanto, aqui estão realmente os protagonistas desta história, desta memória, que nós, assim, em traços gerais, vos convidamos a visitar e esperemos que tenham gostado e que voltem em breve. Muito obrigada.